Olá, boa noite, seres infinitos de infinitas possibilidades. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Estava com saudade de vocês, né? Fazia um tempinho que nós não aparecíamos aqui para uma live aí, né? Contribuir com as pessoas, com aquelas pessoas que escolhem, né? Mais para a vida e o que mais é possível. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Muito boa noite, seres infinitos. Estou muito feliz por estar contribuindo aqui com vocês. Vou explicar certinho como que vai ser agora nossas lives. Vão ser lives semanais, essa série de lives aí sobre o Enneagrama das personalidades e o que mais é possível. Como pode melhorar tudo isso, não é verdade? Boa noite, Gabriela, Marise. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live sobre o Enneagrama das personalidades. E vamos já começar a nossa live, né? Baixando todas as barreiras, lembra? Baixando todas as barreiras para quê? Para que a gente possa receber, né? Vocês receber de mim, eu receber de vocês, essa energia mútua para que a gente, né, crie mais para as nossas vidas, né? Muito mais possibilidades, o que mais é possível. Então vamos baixar todas as nossas barreiras, todas as projeções, expectativas, conclusões, separações, julgamentos, crenças que nós tenhamos a respeito dessa live, de mim, de vocês, do que é o Enneagrama das personalidades e tudo que está abaixo disso, em qualquer vida, dimensão, realidade. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo por amor a nós? Sim? Sim, só responder sim. Tá feito. Boa noite, Mi. Boa noite, Ana Paula. Sejam muito bem-vindas. Milena. Sejam muito bem-vindas à nossa live, né? O nosso início de live sobre o Enneagrama das personalidades. Aqui nessa live de hoje eu vou falar um pouquinho como vai ser as lives semanais, né? Cada semana eu vou falar de uma personalidade, mas hoje eu vou falar no geral o que vem ser, né? Esse Enneagrama das personalidades. Para que eu tenho que saber sobre o Enneagrama, né? Para que serve? O que isso vai fazer de diferente na minha vida, né? Oh, linda! Você é linda! Gratidão! Então vamos lá, gente. Ó, eu coloquei aqui, tá? É um banner que eu uso em treinamentos, palestras que eu faço sobre o Enneagrama das personalidades, né? E o que de fato vem ser o Enneagrama das personalidades? Algumas pessoas já ouviram falar disso, outras pessoas não fazem nem ideia do que seja isso, né? Mas o Enneagrama das personalidades é uma ferramenta de autoconhecimento e surgiu há muitos e muitos anos atrás, tá? Lá na Babilônia, 2500 antes de Cristo. Foi estudado muito, né, por monges aí do cristianismo, como Antônio Alexandria, alguns filósofos também, como Gurdjieff, e outros novos filósofos, psicólogos começaram a se aprofundar no estudo do Enneagrama das personalidades, tá? E hoje nós utilizamos como uma ferramenta de autoconhecimento dentro das terapias, na psicologia, para desenvolvimento aí pessoal, profissional, tá? E em todas as áreas da vida, tá? Então, é uma ferramenta sagrada, tá? De autoconhecimento para que você entenda qual a personalidade que você se conecta e para entender como que você age no seu ego, quando você está muito presa aí no seu ego, e o que você vai fazer para que você evolua dentro dessa personalidade, tá? Na verdade, nós temos aí um pouquinho de cada personalidade, tá? Mas tem uma personalidade que fala realmente, de fato, quem nós somos, tá? Então, baseando aqui,
tá? Eu vou me basear aqui para vocês entenderem. Se vocês tiverem perguntas para fazer, pode ir colocando aqui que depois eu vou lendo e vou respondendo as perguntas no decorrer da live, tá? Combinado? Então, essa aqui é a mandala, tá? A mandala sagrada do Enneagrama. Por que é a mandala sagrada? Porque os estudiosos, né, os estudiosos que se aprofundaram cada vez mais nesse conhecimento do Enneagrama, diziam que foi algo deixado por Deus, tá? Deixado pelo divino. Ainda em alguns lugares aí do mundo você vai encontrar esse símbolo da mandala do Enneagrama esculpida aí em alguma parte do mundo, dos antigos. Como foi descoberto aí, né, surgiu a 2500 a.C., imagine, né? Então, de lá para cá, cada vez mais tem aprofundamento sobre o Enneagrama, tá? E o que vem ser de fato o Enneagrama? O Enneagrama é essa mandala aqui, tá? Onde o círculo significa o todo, porque nós fazemos parte do todo, né? Nós temos aqui o triângulo, que significa a trindade. Tudo começa a partir da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, positivo, negativo, nêutron, prótons, elétrons, nêutrons e assim por diante, tá? Se vocês forem estudar profundamente o significado do número 3, da trindade, né? Então é um número também muito sagrado, né? E aí tem essa figura aqui que é o hexade, tá? Que liga uma personalidade na outra. Esse hexade significa o movimento contínuo da vida. Então, o Enneagrama, o que significa? Ennea vem da palavra grega, né? 9. São os 9 pontos, né? 9 personalidades, 9 estratégias que você tem para se comunicar aqui no mundo. Então, o hexade vai ligar uma personalidade na outra. Por isso, como nós fazemos parte de um todo, nós temos um pouquinho aí de cada personalidade, tá? E como que isso funciona, né? Aqui nós trabalhamos assim, existem 9 personalidades no mundo. Porém, se você se identificar com uma personalidade 1, que é uma perfeccionista, existem várias outras pessoas que se conectam também com essa personalidade 1. Porém, nós somos seres únicos de infinitas possibilidades. Por mais que a outra pessoa tenha a mesma personalidade, se conecta com as mesmas coisas que eu, nós ainda continuamos sendo seres únicos, tá? Então, por que é tão importante você entender sobre o Enneagrama das personalidades? Não é para rotular você a nada. Não existe uma personalidade melhor do que a outra. Não existe isso. Todas as personalidades são lindas, todas as personalidades têm o seu ego, têm a sua evolução. Você entendendo qual que é a sua personalidade te abre infinitas possibilidades para você poder criar mais para sua vida, para você entender quando você tá muito presa ao seu ego, porque o ego, ele é muito bom, desde que você saiba lidar com ele, né? Tenha sabedoria para lidar com ele. Nós precisamos do nosso ego. Só que a partir do momento em que a gente fica presa ali naquele ego e não se abre para evolução, tá? E eu falo assim, evolução, porque é como se fosse uma espiral para a gente evoluir mesmo dentro da nossa personalidade. Você começa a patinar, a sua vida começa a patinar, você não entende as coisas que estão acontecendo. Então, é importante para isso, tá? E aqui, como que se divide, né, as tríades? Nós temos aqui o número 8, 9 e 1, tá? A poderosa aqui, a mediadora e a perfeccionista é da tríade instintiva, tá? Então age pelo instinto. Só que o que acontece? A personalidade 1, o instinto dela é para dentro. Então ela vai acessar o ego da personalidade 1, que é a perfeccionista, é a raiva, a ira. Então, quando algo não dá certo na vida dela, ela acessa esse ego, a raiva e a ira, e ao invés dela falar, ela guarda.
para dentro. Então o instinto é para dentro. A personalidade 9, o instinto oscila, tá? Personalidade 9, mediadora. Então, o próprio nome já diz, né? Fica mediando, tá? Então, oscila. Ora é pra fora, fala, ora é pra dentro, guarda. E a personalidade 8 é a poderosa, tá? Que o ego é a luxúria. E aí, o instinto é pra fora. Sai igual um trator desgovernado, fazendo o que tiver que ser feito, falando o que tiver que ser falado, a quem quer que seja, sem pensar nas consequências, tá? Então, assim, essa tríade instintiva, cada personalidade vai agir de uma forma, o instinto para dentro, o instinto oscila e o instinto para fora. Aqui, a personalidade 2, 3 e 4 é da tríade emocional. Age pela emoção, tá? Enquanto as tríades instintivas é do quadril para baixo, age, a emocional é aqui, tá? Do coração mesmo, aqui no meio. Então, a personalidade 2, que é a ajudante, o emocional dela é para fora, tá? Nossa, quer ajudar todo mundo, como o próprio nome diz, ajudante, quer ajudar todo mundo, quer cuidar de todo mundo, mas muitas vezes acaba esquecendo dela mesma, tá? E cai no orgulho, porque ajuda todo mundo e quando ela precisa de ajuda, o que que acontece? Muitas vezes ela não tem. E ela acaba caindo no orgulho e ela tem que evoluir para humildade. Então, o emocional dela é para fora. A personalidade 3, que é vencedora, o emocional oscila, tá? A vencedora, o ego é a mentira e ela tem que acessar a verdade. Então, muitas vezes, o emocional da personalidade 3, vencedora, às vezes ama demais, às vezes odeia demais, às vezes é boa demais, às vezes não é boa nem um pouco, tá? E a personalidade 4, intensa, o emocional é pra dentro. É tão pra dentro que quando tá magoada, ou enfim, cai na depressão, tá? No desequilíbrio aí emocional. E tem que ir na inveja, né? Que é o ego da personalidade 4. E aí tem que evoluir pro equilíbrio emocional, tá? Então, essa é a tríade emocional, 2, 3 e 4. E aí tem a tríade mental, que é o 5, 6 e 7, que age racionalmente, pelo cabeção. E que muitas vezes, né, não escuta, né, não sabe escutar o corpo, o sentimento, o que realmente faz sentido na vida. Então, a personalidade 5, analítica, o mental é pra dentro, tá? Então, a personalidade 5 analítica, o ego, ó, é a avareza, é o apego tanto pelas coisas, né, pelas informações e tudo mais, que ela guarda tanta informação e ela não consegue passar essa informação adiante. É muito inteligente, é muito mental, só que ela tem uma certa dificuldade de passar a informação adiante. Então guarda para si essa informação. Então, o mental é para dentro. Já a número 6, que é a precavida, o mental oscila. Por quê? Porque ela acessa muito o ego do medo, né? Vai que eu falo e não tá certo, vai que é muito inteligente, porém, muitas vezes sai pra fora e muitas vezes fica lá dentro, tá? E aí chega até dar dor de cabeça. E a personalidade 7, o mental é totalmente pra fora, muito criativa, cria muitas coisas, né? Pensa demais, mas assim, uma personalidade 7 cria assim infinitas possibilidades na vida, tá? Mas, de fato, o que acontece com essas tríades? Então, ó, mental, emocional e do quadril para baixo, instintivo, tá? E aí, cada semana eu vou falar um pouco de cada personalidade, tá? E aí a gente vai entrar mais profundamente sobre cada personalidade, tá bom?
Eu resolvi fazer essas lives aqui de contribuição porque tinha muitas pessoas pedindo, tá? Pra mim falar um pouquinho. Só que assim, tudo que eu puder contribuir com vocês aqui, tá? Dentro desse horário que eu tenho pra fazer essas lives, com certeza eu vou ser contribuição. Mas nós trabalhamos muito forte dentro de cada personalidade, dentro de todo esse conjunto que é o Enneagrama, dentro do Empodera Coaching comigo, tá? Com Patrícia Cotrim. Então assim, lá no meu canal também no YouTube, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim, tem muitas informações. Eu coloco lá, né, toda semana praticamente, vídeos também sobre informações não só do Enneagrama, mas outras técnicas, ferramentas que nós trabalhamos dentro do processo do coaching também, tá? Então assim, o que eu puder entregar aqui pra vocês, com certeza eu vou entregar sobre aí o Enneagrama das personalidades. Caso você tenha alguma dúvida, tá? Tem alguma pergunta, pode escrever aí que eu vou também responder aqui na live. E se você souber de alguém que tem interesse também em saber sobre o Enneagrama das personalidades, manda aí um aviãozinho, convida, porque dá tempo, tem muita coisa ainda pra falar, tá bom? E caso essa pessoa não possa ir ver essa live ao vivo aqui com a gente, vai ficar gravado também, tá bom? Então essas são as tríades, tá? E aí nós temos também, cada personalidade tem as suas asas e nós temos as flechas que a gente acessa, tá? A flecha de estresse e a flecha de evolução. Então o que vem ser as asas? Então vamos lá, da personalidade 1 perfeccionista, as asas são os que estão do lado, são os braços, tá? São realmente as asas. Então a personalidade 1 vai ter asa no 2, ajudante, e no 9, mediadora, tá? E assim sucessivamente, a personalidade 2, ajudante, vai ter asa na 1 e na 3, a 3 na 3, a 3 na 2 e na 4, a 4 na 3 e na 5, a 5 na 4 e na 6, a 6 na 5 e na 7, e assim sucessivamente. Gente, são as asas, tá? Então, você está lá fazendo o teste do Enneagrama. E aí, o que acontece? Tem um teste que eu disponibilizo gratuitamente para quem, né, queira saber mais e entender aí qual que é a personalidade que mais se conecta com você. Eu vou deixar aqui embaixo depois para vocês acessarem, só que aqui pelo Insta você não consegue entrar direto, tá? Pelo Face lá e pelo canal no YouTube, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim, vocês clicam e vai direto lá na página, no teste do Enneagrama. Mas é só vocês colocarem também aí, né, lá em cima, www.patriciacotrim.com/teste-enneagrama, tá? Então é só copiar e colar também aqui, vai estar escrito. E aí vocês conseguem fazer aí o teste tranquilamente, tá bom? Oi, Cláudia! Beijo, lindona! Muito obrigada, esse tema é muito interessante. Que bom, tá? Fico grata aí por vocês também contribuírem aí com as suas perguntas, contribuírem aí também, indicando aí, né, para outras pessoas que também... O que eu percebo muito hoje, tá? E que eu trabalho muito dentro do Empodera Coaching e que eu tô percebendo no mundo, as pessoas estão muito perdidas, né? E aí, algumas pessoas vêm e me falam assim, Patrícia, mas você fala assim, né? Empodera Coaching empoderando você a ser quem você é, né? E aí você fala assim, a ser quem você quiser, exatamente, né? Mas para ser quem você realmente quiser ser, você precisa entender pelo menos como que você funciona, não é verdade? Então, o Enneagrama, essa ferramenta, eu amo de paixão, porque é uma ferramenta de autoconhecimento que faz você entender como você funciona. E a partir daí, você começa a abrir infinitas possibilidades na sua vida mesmo, tá? Porque quando você entende que você tá lá, vamos supor, vou pegar uma personalidade aí, vou pegar lá 1 mesmo, tá? Semana que vem eu vou falar mais especificamente da personalidade 1. A personalidade 1, perfeccionista, tá? O próprio nome diz o quê? Né? Que é perfeição em tudo. Mas, verdade, o mundo é perfeito? As pessoas são perfeitas? Ou nós temos algumas falhas? E tá tudo bem.
né? O que é certo, o que é errado para você? E aí, quando essa personalidade não entende que ela quer do jeito dela e ela não aceita as coisas que saem do controle, ela cai no ego, da raiva, da ira e sai da frente, porque é capaz de te enforcar de tanta raiva e ira que tem, tá? O instinto, tá? Às vezes sai até pra fora, de tanto que tá preso no ego. Então, tá bom, a raiva e a ira acontece muitas vezes na nossa vida, sim. Mas quando a gente sabe lidar com esse ego, fica muito mais fácil, muito mais leve. E aí você começa a trabalhar para sua aceitação, que é a sua evolução. Aceitar que as pessoas não são perfeitas, que o mundo não é perfeito e tá tudo bem, né? E tá tudo bem se eu fiz desse jeito e a outra pessoa vai lá e faz de outro, porque a verdade da outra pessoa não é a minha verdade, né? Não é o que é certo pra mim, não é o que é certo pra outra pessoa. E tá tudo bem, respira, né? Respira, se conecta e fala, ok, eu só tô acessando o meu ego, vamos voltar, trabalhar essa aceitação, tá tudo certo? Então, isso que é bonito, né? É você entender como você funciona para que você tenha a sabedoria de se equilibrar e se abrir a infinitas possibilidades, porque a gente pode tudo que a gente quiser, gente. A gente pode tudo que a gente quiser. Ana Paula, eu fiz o teste muito interessante, gostei. Que ótimo, se quiser contribuir aqui, qual personalidade que você se identificou. Aí depois vocês ficam ligadinhos, porque eu acredito que eu vou fazer na sequência, tá? Semana que vem personalidade 1 perfeccionista, depois a 2 ajudante, 3 vencedor e assim por diante, tá? Vai ser uma live por semana, toda quinta-feira às 19 horas, ao vivo aqui pelo Instagram, tá bom? Ah, eu também tô com saudade, Nath, beijão! Ah, perfeito. Ó, a Nath fez o teste também e o que acontece? Deu 1, 6 e 2. Aí, presta atenção, tá? Olha aqui. 1, tá? Deu 6 e deu 2. Então, pode ser, Nath, tem algumas coisinhas que a gente vai trabalhar, tá? Durante as semanas, para você se identificar de fato qual que é. Mas presta atenção, deu a 1 e deu a 2, tá? Olha aqui, são asas. Lembra o que eu acabei de falar das asas? Então, nós temos um pouquinho de cada personalidade, lembra, né? E aí nós temos as nossas asas. E como que elas funcionam? Se você for personalidade 1, a sua asa é 2 e 9, então você tem que prestar atenção se você não está se comportando aqui, ó, no ego do 2 e no ego do 9, para que você trabalhe. Talvez alguma das suas asas estejam mais desenvolvidas, mais evoluídas, tá? E por que às vezes no teste, tá, do Enneagrama, às vezes vocês podem estar em dúvida ainda qual que é a sua personalidade? Porque vocês têm que se basear até os 18 anos, 21, tá? Para quem tem mais. Por quê? Porque nós temos níveis de evolução. E eu falo que a grande evolução da nossa vida é quando a gente junta com uma outra pessoa, né? Casa, enfim. Porque são duas pessoas com personalidades diferentes, comportamentos diferentes, crenças diferentes, tendo que se juntar e fazer dar certo, tá? Isso é uma super evolução na nossa vida. Segunda evolução é quando a gente tem filhos, né? Os filhos são uma evolução muito grande pra gente. Então a gente tem que se desdobrar, porque peguei já a 1, né, pra Cristo, perfeccionista. Você imagina, uma pessoa perfeccionista que gosta tudo no lugarzinho, quando tem filho, o que acontece? Tem que evoluir, bem, senão endoida. Endoida, porque as crianças deixam os brinquedos jogados e tudo mais. Então, é uma evolução. E fora as evoluções que a gente vai tendo na vida, de perdas, né, de tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia e faz com que a gente obrigatoriamente evolua, tá? Então, quando você tiver dúvida em alguma pergunta do teste do Enneagrama, você se baseia como você era até os seus 18 anos,
21 anos, tá? Porque a gente faz de acordo com os setênios. Quanto que imprinta, né, a crença, na verdade, a nossa personalidade. Lembra, em vários outros vídeos que eu falei, em lives que eu já dei aqui, né? Enfim, procure lá, gente, tá salva no YouTube aqui, no Face, em algum lugar. Que eu falo, quando a gente vem para esse mundo, a gente vem em uma folha em branco e nós, né, os nossos pais vão escrevendo a nossa história. Então, a nossa personalidade se forma nos primeiros setênios, do 0 aos 7 anos, do 7 aos 14. Então, é nessa faixa etária que a nossa personalidade vai, né, se fazendo, vamos se dizer assim. Agora, não tem como eu não ser de nenhuma dessas personalidades. Eu tenho que me encontrar em alguma dessas personalidades. Patrícia, mas eu tenho um pouquinho de cada uma. Exatamente, você tem um pouquinho de cada uma, porque nós fazemos parte de um todo, tá? O círculo representa o todo, tá? Então nós vamos ter sim um pouquinho de cada personalidade. Nós estamos conectadas uns com os outros, né? Diante desse todo, diante desse universo. Então, quando você identifica que você se conecta mais com essa tal personalidade, é onde você vai entender se você está muito presa no seu ego, o que você vai fazer para a sua evolução, quais são as suas asas, quando você se conecta com o ego dessas asas, o que você tem que fazer para evoluir em cada asa, tá? E aí também tem as flechas, tá? Tem as flechas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Deixa eu só ler aqui. O meu teste apontou 6. Ah, predominante. 2 e 9. Realmente evoluímos muito no convívio familiar, com certeza. Ó, Ana Paula, é o seguinte, ó, 6 predominante, né? 2 e 9. O 9 e o 6... tá? Olha aqui, ó, são os que se conectam, tá vendo, ó? 6, precavida, a flecha vai pro 9, pro 3 e volta pro 6. Esses 3 números formam o triângulo, né, da trindade, da trindade mesmo, tá? Então, eu vou falar, tá, na live mais aprofundado sobre isso. As suas asas é 7 e 5, tá? Se for realmente o 6 predominante. Mas o 9 que deu aí, você se conecta muito porque tá ligado às suas flechas, tá? Que é o que eu vou falar agora, tá? O que acontece? Vamos lá então. Então nós falamos da tríade instintiva, emocional e mental, das asas de cada número, que são os bracinhos, as asas mesmo, tá? Que são os que ficam do lado. E tem as flechas, aonde os números se conectam, que é pela figura geométrica, tá, do Êxtase, que é o movimento da vida. E aí o que acontece? Nessas flechas tem a flecha de estresse e a flecha de evolução. Vamos pegar aqui, tá? Vamos pegar o da Ana Paula, já que ela escreveu aí você contribuição, tá? Opa! Deu um chute aqui no quadro. O que mais é possível? Vamos lá, Ana. Ó, 6, precavida, tá? 6, o ego é o medo. Então, muitas vezes, pessoas dessa personalidade param as suas criações por medo. Medo do incerto, mas verdade, se você não fizer, você não vai ter certeza nunca do que vai ter acontecido, não é verdade? Só que aí para as suas criações no medo. E aí qual que é a evolução? A coragem. Acessar a coragem de ir lá e fazer, tá? Aí, a flecha do 6, tá? De estresse é o 9. E o que é essa flecha de estresse? É quando você vai para a personalidade no estresse mesmo. Mas quando você vai com essa flecha para a personalidade no estresse, você acessa o quê? O ego. E aí, o ego do 9, tá? É a preguiça. É a preguiça, tá? Então, muitas vezes você cai na preguiça. Ai, vai dar muito trabalho. Ai, eu não sei o que eu faço. Ai, e aí procrastina. Não faz nunca. E aí, você tem que acessar o que? A evolução do 9,
que é a ação, partir para ação, tá? Então, olha só, ter a coragem, né, que é a sua evolução, e partir para ação, que é a evolução da sua flecha 9, tá? De estresse. E aí a outra flecha vem aqui pro 3. Só que aí a flecha de evolução é pro 3. Só que muitas vezes você vai na evolução, acessando a sua verdade. E muitas vezes, quando você tá meia perdida, você vai na flecha de evolução acessando também o ego daquele número. Então, o ego da personalidade 3 é a mentira. A mentira que você conta pra você. Verdade, quais as mentiras que você tá contando pra você? E aí é onde você tem que trabalhar tudo isso para acessar a verdade. Tá? Então, são essas as flechas de estresse e evolução, tá? 6, 9 e 3 se conversam somente entre eles nas flechas, tá? Mas tem as asas também, tá? E aí, o que acontece, né? O Enneagrama, né? Essas 9 personalidades lindas que existem no mundo. O que são os egos, né? Que a gente fala, mas o que é o ego? O ego. Se você for analisar, comparado aí com o cristianismo, né? São os pecados capitais. É onde a gente cai neles e fica ali por um tempo e vai patinando e a nossa vida não anda e a gente fica perdido. E como sair disso, né? Olha só, o ego do 1, tá? O ego da perfeccionista é a raiva e a ira. O ego da ajudante é o orgulho. O ego da vencedora é a mentira e a vaidade também, tá? O ego da intensa é a inveja. O ego da analítica é a avareza. O ego da precavida é o medo. O ego da otimista é a gula. E o ego da poderosa é a luxúria. E o ego da mediadora é a preguiça. E aí a gente entendendo cada ego de cada número, a gente vai começar a trabalhar para a evolução de cada número, tá? Sair do ego, tá? Saber lidar com o ego e partir para a evolução de cada número. Evolução da personalidade 1, perfeccionista, aceitação. Evolução da personalidade 2, ajudante, humildade. Evolução da personalidade 3, vencedora. A verdade, principalmente para ela mesma, viu? A evolução da personalidade 4, intensa, é o equilíbrio emocional. A evolução da personalidade 5, analítica, é o desapego das coisas e das pessoas também. Evolução da personalidade 6, precavida, é a coragem. Evolução da 7, otimista, sobriedade. E a evolução da personalidade 8, poderosa, inocência, é a própria inocência da criança mesmo, tá? Essa personalidade é poderosa mesmo, mas tem que saber lidar com o ego e acessar a inocência dessa criança presta atenção, não é que você vai deixar de ser essa potência que você é, muito pelo contrário. É você entender a potência que você é e saber lidar, né, com isso no seu dia a dia, né? Eu aprendi. E a evolução da personalidade 9 é o que? É a ação, sair da preguiça e partir para a ação. Então, eu trabalhei há um tempo atrás com uma moça linda que se encaixava aqui, né? Nessa personalidade 8 poderosa. Só que o que acontece? Ela estava perdendo amizades, emprego, né? Complicando aí o convívio familiar por essa potência que ela era, né? De poderosa e não sabia lidar com essas emoções e essa potência que ela tinha. Então, quando ela fez, né, o Empodera Coaching comigo, ela começou a entender e gente, são as sessões que mais, assim,
eu falo que é um todo, né? Porque é um conjunto, né? O Empodera é um conjunto de ferramentas que te leva aí a voar, a criar mais. Mas o Enneagrama, de fato, quando a gente trabalha nas sessões do Enneagrama profundamente, a pessoa começa a entender que ela pode realmente tudo que ela quiser, porque ela começa a se conhecer, começa a saber de fato quem ela é, por que ela faz o que faz, né? E que muitas vezes você até quer fazer aquilo, mas chega na hora e não faz. E por que você não faz? Porque às vezes está muito presa na sua personalidade, tá? E aí, teve uma perguntinha, né? Na verdade, teve 3 perguntinhas que eu vou responder aqui quando eu fiz os stories hoje de manhã, tá? Boa noite, gente. Boa noite pra todo mundo, tá? Que estão entrando aí. Então, o que acontece? Deixa eu pegar até as perguntinhas aqui. Pra que eu preciso? É uma pergunta, tá? Pra que eu preciso saber sobre o Enneagrama das personalidades? Pra te dar mais clareza, tá? Pra você poder se conhecer mais, pra você entender sobre tudo isso que eu acabei de falar, tá? Não é de forma alguma para você se rotular. Ah, minha personalidade é essa, eu sou assim e ninguém muda. São escolhas, tá? A gente trabalha com escolhas e eu não posso escolher por vocês. É só vocês que podem escolher por vocês, tá? Então, é para você entender, mas não para você se rotular ou rotular as outras pessoas. É para você entender como você funciona e a partir daí entender o que você precisa fazer para se desenvolver e evoluir na sua personalidade, para você se abrir às outras possibilidades e às infinitas possibilidades que o universo tem disponível para você. Quando você fica presa na sua personalidade ou no seu ego, você também bloqueia de viver essas possibilidades que estão aí disponíveis, tá? E aí, não é somente para você que é importante o Enneagrama das personalidades. Quando eu fiz a minha formação há alguns anos atrás, né, uns 7 anos atrás, eu comecei a entender o meu marido. Eu comecei a entender a minha mãe, o meu pai, né? Então, você começa a entender que as outras pessoas, e não é pra chegar pra outra pessoa e falar, ah, você é tal personalidade, você é assim, você é assado. Não, é pra você entender como que eles funcionam também, pra você saber lidar com eles. Então, foi uma expansão assim, quando eu, né, fiz a formação do Enneagrama, porque eu comecei a entender cada um da forma que eles são. E tá tudo bem. Porque é complicado assim, ó. Vamos supor. Quando eu vou lá dar palestra, dar treinamento, é porque já faz um tempo aí que a gente não pode dar mais por causa de tudo isso que a gente, né, veio vivendo aí com essa pandemia. Mas quando eu dava palestras, treinamentos e o que mais é possível, quando você vai falar para um grupo de pessoas, você tem que se conectar e falar da melhor forma para que todas as pessoas entendam, né? Só que cada uma, vamos supor, tenha lá 300 pessoas. As 9 personalidades estão entre essas 300 pessoas. E aí? Cada personalidade vai entender de um jeito. Mas quando você se conhece a sua personalidade e começa a conhecer a personalidade das pessoas que convivem com você, o convívio entre vocês vai ficar muito mais leve, porque aí você vai entender como que aquela personalidade funciona, como que ela pensa, como que, se ela está realmente acessando o ego dela ou se ela está trabalhando para acessar a evolução. Então, para que a gente tem que entender sobre o Enneagrama das personalidades? Para ter uma vida mais leve, mais feliz, né? Mais divertida. E o que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso? Não é verdade? Então,
Não é jamais para rotular ninguém e nem para você ficar limitada à sua personalidade. É para que você se entenda, você se autoconheça, para aí sim você se abrir a novas possibilidades, tá? Uma outra perguntinha que veio aqui é que eu falei lá, né, que eu trabalho muito com essa ferramenta do Enneagrama dentro do Empodera Coaching com a mulherada. E aí teve uma perguntinha, né? Só mulheres podem fazer o Empodera Coaching com Patrícia Cotrim? Não! Vocês homens também são muito bem-vindos dentro do Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Porém, o que acontece, né? As mulheres ainda são um grande número que se permite buscar aí autoconhecimento, que se permite, né, a vir fazer um processo de coaching, uma terapia. As mulheres ainda estão mais abertas a essas, né, infinitas possibilidades, o que mais é possível, mas o número de homens também estão crescendo. Que bom, né? Como pode melhorar ainda mais? Mas como eu atendo 90%, né, dos meus atendimentos são de mulheres, o meu nicho é empoderamento feminino. Porém, o Empodera, tá? Empodera Coaching, empoderando você a ser quem você é, está disponível também para os homens. Então, homens que também, né, se permitirem aí a esse desenvolvimento pessoal, profissional, de qualidade de vida, de relacionamento, o que mais é possível, seja muito bem-vindo também dentro do Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. E se por acaso você não foi inscrito lá no canal Empodera Coaching com Patrícia Cotrim, lá no YouTube, vai lá, se inscreva, tá? Que a gente sempre tá colocando, eu e minha equipe, vários vídeos aí de contribuição para que vocês também se permitam, né, a conhecer mais, né, a saber mais sobre vocês mesmos, a se encontrar, né, e o que mais é possível. Outra perguntinha olha só que interessante. Posso mudar minha personalidade após conhecimentos adquiridos por meio do Enneagrama? Verdade, você pode mudar a sua personalidade depois que você conhece o Enneagrama? E aí, o que vocês acham? Verdade, você pode mudar a sua personalidade? Tudo na vida são... Quem me acompanha aqui sabe, tudo na vida são escolhas. O que você escolhe? A sua personalidade, né, é como você se conecta com o mundo, ok? O que pode acontecer é você entender mais, ter mais sabedoria de como você funciona diante aí das informações e dessa conexão com o mundo exterior, né? E entender, é isso aí, Ana, escolhas, e entender qual que é o seu ego, se você tá preso e se você tá patinando na sua vida e qual que é a sua evolução, tá? Para que você se desenvolva cada dia mais, né? E aí, se você escolher, né? Eu falo que nós somos seres de infinitas possibilidades. Então, eu sigo muito a energia do meu corpo. O que o meu corpo quer hoje? Ah, eu adoro comer pizza, lanche, enfim, tá? Mas amanhã, talvez o meu corpo queira uma salada. Talvez no outro dia, o meu corpo não queira comer nada, queira passar no líquido só. Olha só que interessante, né? Então, eu levo isso para personalidade. Verdade, você tem que ficar limitada só à sua personalidade, sendo que nós fazemos parte do todo e nós temos um pouquinho de cada personalidade. Como seria você, né, que fez essa pergunta, e todos vocês aqui, né, que se identificaram com essa pergunta, se eu posso mudar de personalidade depois que eu entendo o Enneagrama, como seria para você pegar aí o que há de bom em cada personalidade e fazer parte da sua vida para você criar mais possibilidades e o que mais é possível, né? Então, assim, abre muito, expande muito, tá? Quando você começa a entender o Enneagrama, entender a sua personalidade,
você cria muitas coisas para sua vida. Você expande muito, você começa a entender por que você faz o que você faz, você começa a entender muitas outras coisas. Me veio aqui a energia de uma outra lindona que fez um processo do Empodera Coaching comigo, e quando a gente trabalhou firme lá, né, sobre essa ferramenta de autoconhecimento do Enneagrama, ela começou, né, nos prantos. E aí comecei uns processos de respiração e tudo mais, para que ela, né, colocasse para fora aí, me falasse, me posicionasse o porquê que ela acessou e que ela começou a chorar tanto quando ela entendeu qual que era a personalidade dela. Olha só como que o Enneagrama das personalidades pode mudar uma vida. Quando ela era criança para adolescente, né, os pais dela começaram a levar ela nos médicos porque não sabiam o que ela tinha, tá? E que ela só ficava deitada, ela só queria dormir, ela não tinha vontade pra nada, era um desânimo total e tudo mais. E aí fizeram vários tipos de exame nela. Na adolescência dela quase toda, ela foi em vários médicos, tudo que falava pra ela que era bom, ela ia, fazia exame da cabeça, do corpo, dos órgãos e de tudo mais, e não tinha nada. Ela foi rotulada como uma doente, sendo que ela não tinha nada e que os exames não davam nada, tá? Então isso imprintou várias crenças na vida dela, muitas, tá? E aí quando ela se conectou com a personalidade dela, ela entendeu, uau, era só a minha personalidade. E quando ela trouxe para consciência que era a personalidade dela e que ela sofreu a adolescência dela inteira achando que ela tinha algum problema, ela nunca mais se permitiu ficar daquele jeito. E aí ela começou a trabalhar somente para a evolução da personalidade dela, das asas, das flechas e o que mais é possível. E você que está curiosa para saber qual que é a personalidade dessa pessoa que eu acabei de falar, fica ligadinho toda quinta-feira comigo às 19 horas que eu vou falar qual que é, né, a personalidade dessa pessoa que eu acabei de falar. Eu vou citar, se a energia vir, eu vou citar ela novamente no dia que eu estiver falando dessa personalidade, porque é muita contribuição, tá? Não cito nomes, tá? Sou muito ética nas coisas que eu faço, mas quando tem alguns exemplos, né, como esse, é muita contribuição para outras pessoas também se identificarem, tá? Que muitas vezes nós somos taxados de doentes, sendo que é somente a nossa personalidade, é somente uma fase que a gente está passando e o que mais é possível, como pode melhorar, combinado? Tem mais alguma perguntinha aqui? Vamos lá. Gratidão. Gente, então, essa live de hoje foi mais para explicar, num geral, sobre o Enneagrama das personalidades, tá? As asas, flechas, as tríades, o que é realmente o Enneagrama, essa ferramenta potente aí de autoconhecimento. Aproveita, se você ainda não fez, não se conectou com a sua personalidade, pega aqui o link, tá? Vai lá, faz o teste, www.patriciacotrim.com/teste-enneagrama, tá? É só colocar lá, entrar, fazer, é gratuito. Se você quiser clicar aí no link direto, depois a minha equipe vai deixar salva essa live lá no Facebook e no YouTube, aí você consegue entrar no link direto, tá? Aproveita lá para se inscrever no YouTube também, combinado? E é isso, gente, tá? Então, não existe uma fórmula mágica, mas existe caminho de autoconhecimento que te leva aí à abertura de infinitas possibilidades. Se você escolher trilhar esse caminho, você com certeza vai ter uma vida mais leve, mais fácil, mais divertida. E o que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso, universo? Olha, gratidão
não tem mais nenhuma perguntinha aqui. Então, assim, gratidão por vocês aí que estiveram conectadas aí, né? Conectados comigo, sendo contribuição também nessa energia no dia de hoje dessa live. Gratidão a vocês que vão ver essa live depois por algum dos meus canais aí, Facebook, YouTube, tá? Se você também quiser fazer parte aí do nosso canal no Telegram, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim, tem aqui no Linktree, clica lá, tem várias formas aí, infinitas possibilidades de me encontrar, tá bom? E também de você entrar lá no canal no Telegram, combinado? Ó, gratidão a vocês, tá? Pela contribuição, e eu desejo, né, ter sido aí contribuição na vida de vocês, explicando um pouquinho aí sobre essa ferramenta divina, fantástica, né? Que é aí o Enneagrama das nossas, né, personalidades, das 9 personalidades que existe aí no mundo. Combinado? Ó, beijos, vejo vocês toda quinta-feira, tá? Põe um reloginho aí pra despertar, toda quinta-feira às 19 horas. Semana que vem, na quinta-feira, falaremos tudinho sobre a personalidade perfeccionista, tá? O que são as asas da perfeccionista, as flechas, qual a profissão que mais se adequa a essa personalidade e o que mais é possível. Vamos aprofundar cada semana, cada quinta-feira às 19 horas em uma personalidade, tá bom? Então não perca, fica juntinho aqui comigo ao vivo. O ao vivo é gostoso porque se você tem alguma dúvida, ó, você escreve aqui, pergunta, então a gente tira aí essas dúvidas no ao vivo, tá? E o que mais é possível. Mas caso no horário não dê pra você estar aqui com a gente ao vivo, o que mais é possível? Vai ficar gravado e aí vocês aí vejam o dia aí que for melhor e mais leve pra vocês. E se for leve pra vocês, contribua indicando aí, né, essa live para mais pessoas, né? Para mais pessoas escolherem mais na vida, entenderem um pouco delas mesmas. Combinado? Então compartilha com as outras pessoas, tá? Gratidão. Vejo vocês na próxima semana, quinta-feira, às 19 horas. Tchau, tchau.